Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Criativo ao Cubo. Pô, tô muito feliz de estar compartilhando esse que é um tema que eu amo com vocês, que é criatividade. E toda essa jornada que começa agora vai ser sim para discutir o que é criatividade, o que é inovação, o que é nova roupagem, o que é, onde vive, como se reproduz, é isso mesmo. Então eu criei esse podcast e esse projeto do Criativo ao Cubo, que vai além do podcast, tem canal lá vai ser no YouTube, tem no Instagram, enfim, tem várias plataformas para que juntos nós possamos sim falar mais e também compartilhar e ensinar, enfim, fazer uma comunidade criativa. E claro, com muita diversão, porque se tem uma coisa que para mim representa o que é criatividade, é a famosa frase do nosso querido Albert Einstein. Criatividade é a inteligência se divertindo. Então eu espero muito que você goste desse conteúdo, que seja muito enriquecedor para você, como está sendo para mim, e que juntos possamos nos divertir. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Criativo ao Cubo. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é nos conhecer melhor. Então eu vou me apresentar para vocês. Oi, o meu nome é Henrique, tenho 27 anos, sempre trabalhei com comunicação, com marketing, com design e é o que eu amo fazer. Mas para você me conhecer realmente, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sempre fui uma criança meio curiosa, agitada e imperativa, mas ao mesmo tempo eu gostava de viver ali no meu fantástico mundo de Bob. Eu sempre gostei muito de desenhar, de inventar coisas, enfim. A minha infância eu consigo resumir ela em algumas coisas, que é papel, lápis de cor, televisão, de inventar coisas, inventar brincadeiras, querer construir e desconstruir os brinquedos. Era uma coisa meio louca, mas principalmente o desenho. Eu gostava sempre de estar desenhando. Eu assistia as coisas na televisão e queria replicar. Então eu assistia Dragon Ball, queria desenhar. Eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, queria desenhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Dragon Ball e Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sempre fui muito eclético, vamos dizer assim. Sempre gostei de muitas coisas diferentes, mas eu sempre encontrava ali um jeito de juntar tudo aquilo no desenho. Então eu misturava um desenho com outro, assim. Em vez de desenhar eu desenhava o Castelo Rá-Tim-Bum junto com Dragon Ball, junto com Bob Esponja, tudo na mesma folha. Sempre combinei as coisas assim. Uma coisa meio louca. Por isso que eu falo que eu tinha meu mundo de Bob, assim. Que eu vivia no mundo da imaginação, de inventar coisas. E isso também de querer construir, de querer inventar coisas, eu queria construir. Então eu era o cara também do palito de sorvete com cola. Eu gostava de ficar sempre montando. Às vezes eu montava brinquedo, tipo bonequinho, às vezes eu queria montar carrinho. Sempre que meu pai ia na avenida perto da minha casa, que eu sabia que lá vendia palito de sorvete, eu pedia para ele comprar, porque eu sempre queria inventar e construir uma coisa. Tanto que teve uma época que eu desenhava muito casa e construía as casas no palitinho. Por isso que eu achava que eu ia ser arquiteto, engenheiro, alguma coisa assim quando eu crescesse. Porque eu fazia muito isso na infância. Até que eu descobri que tinha que fazer alguma coisa relacionada à matemática. Aí eu desisti. Mas a minha infância foi muito pautada por esse mundo da televisão e do desenho. O que eu sempre achei muito incrível, sempre achei muito legal, assim, sabe? Tipo, ver comercial, ver como acontecia as coisas. Sempre fui muito curioso também. E percebi que é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho hoje, porque eu tive essa infância pautada realmente nessas coisas. E aí o tempo foi passando, né? E acho que todo mundo chega naquele momento que a gente tá lá no ensino médio e precisa decidir qual vestibular vai prestar, qual profissão vai seguir. E pra mim, eu queria seguir o que eu já fazia na infância, que era esse lance do desenho,
de criar coisas, de inventar coisas, né? E aí eu lembro que teve um comercial que me chamou muita a atenção, que era um comercial de cerveja, não vou lembrar a cerveja agora, mas que era o caranguejo que vinha, o caranguejo era o siri, uma coisa assim, que vinha, abaixava a calça e fazia nananana, e eu achei aquilo, tipo, muito legal, muito engraçado. E eu falei assim, cara, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa relacionada a isso. E foi quando surgiu a ideia de seguir na área de publicidade e propaganda. Eu decidi isso, assim, relativamente cedo, até acho que mais cedo do que a maioria dos jovens decidem, né, da profissão. E aí eu falei, bom, se eu quero isso para minha vida, então eu vou direcionar todos os meus estudos para esse caminho, né? Então aí eu comecei a fazer técnico de administração, porque uma das matérias era marketing, e eu sabia que marketing tinha relação com publicidade, com áreas de comunicação, né? Então eu fui lá, prestei vestibular, que era na ETEC, prestei vestibular, passei em 13º lugar e entrei só para fazer uma matéria de um semestre de um curso de 1 ano e meio. Depois eu consegui também uma bolsa para fazer um curso de técnicas de publicidade e propaganda, não era nem tecnólogo, era um curso rápido de técnicas de publicidade e propaganda. E aí entrei na faculdade. Passou um tempo, entrei na faculdade e falei, cara, é isso que eu quero seguir e vambora. E aí na faculdade, né, abriu o horizonte para as diversas áreas que eu poderia trabalhar na publicidade, né, publicidade e propaganda. Claro que eu já vinha querendo quero trabalhar como designer, né, quero ser da área de criação, né, que tem esse rótulo, né, como se não fosse todo mundo que criasse, fosse só os designers. Mas tudo bem, a gente fala disso mais pra frente. Eu falei, bom, quero ir pra área de design, porque eu sempre desenhei muito bem, eu já me arrisquei ali nos programinhas, no Photoshop, quero ir pra área de design. Só que quando eu cheguei na faculdade e vi todas essas possibilidades, eu falei, olha, eu acho que eu posso ser da área de atendimento. Aí depois eu falei, não, mas eu gosto de planejar, de construir a ideia, de buscar os porquês. Eu acho que eu posso ser aqui de planejamento. Aí depois eu entrei e vi, putz, mas a área de produção e a área de criação, que é quem realmente desenha, vamos dizer assim, quem dá vida para toda essa ideia, quem materializa, que faz os vídeos e tal. Aí cheguei na faculdade e, enfim, foi um mar aberto de possibilidades, o que realmente eu pirei. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ser aquele rato da agência que fica lá até de madrugada, trabalhando até altas horas. Enfim, eu romantizei até o último grau tudo isso e queria sim viver a experiência, viver como era a era de ouro da publicidade, vamos dizer assim, no Brasil, que era entre o final dos anos 80, começo dos anos 90, que criavam aqueles comerciais super conceituais e super engraçados, com sacadas muito boas, né? Tem N marcas que fizeram isso, e era isso que eu queria para minha vida profissional. Mas é claro que eu não entrei na faculdade já tendo um emprego na área, né? Demorou um tempo, foi aí uns 2 anos mais ou menos, na metade do meu curso que eu consegui realmente um emprego que era dentro da área de comunicação, de marketing, enfim. Mas eu falei, bom, eu preciso começar de alguma forma, e eu já sabia que eu conseguiria fazer algumas coisas de design. Então acho que como todo começo de design, começou ali fazendo um freela de cartão de visita, um panfleto, algumas coisas assim. Então eu fiquei uns 2 anos tendo meu emprego normal, vamos dizer assim, e fazendo alguns trabalhos de freela de design. E aí depois eu fui realmente conseguir um emprego numa área de marketing que funcionava mais como uma house, assim, sabe? Ela tinha vários tipos de profissional, então tinha pessoas de publicidade, de relações públicas, de jornalismo, designers, enfim. E foi um formato, assim, que me abriu muitos olhos
sobre como trabalhar com comunicação, porque até o momento eu estava achando que era só agência de publicidade e tal, que lá eu poderia ser de várias áreas, mas que era agência de publicidade que eu tinha que trabalhar, que não tinha outros lugares, né? Tinha que ser em agência. E foi muito bom também eu ter trabalhado lá, porque bem nessa época foi quando teve a virada do mercado. Foi quando as redes sociais começaram a ter muita força. E a gente se viu trabalhando para as redes sociais. Então, ao invés de fazer um anúncio capa inteira de revista para Veja, eu ia ter que começar a fazer um post para o Instagram, para o Facebook. E isso foi uma coisa muito inesperada para mim, porque eu estava idealizando e romantizando o anúncio de revista, o outdoor, sabe? Cannes, quero fazer coisas grandiosas e não um post para rede social. Então eu ainda não entendia o que isso ia se tornar, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, bom, mas se é o que o mercado quer, então vamos lá. Então eu fiquei trabalhando aí por alguns anos, terminei minha faculdade, fiz algumas especializações, fui trabalhar em outras empresas, então trabalhei em departamentos de marketing, trabalhei em agência também, vi que não era tudo aquilo que eu achava que era, e fui pingando. Trabalhei em startup, que também é muito legal, porque a startup você precisa de soluções rápidas, todo momento tem mudança, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e isso tudo foi me treinando e ajudando a minha construção como um profissional de comunicação que fosse criativo, sabe? Porque essa ideia agora tá bom, mas amanhã não tá, então vamos para outra e tal. Então foi muito legal. E mesmo trabalhando em várias empresas, eu continuei fazendo freela, né? Continuei tendo ali a minha renda extra vindo do freela de design. E aí, o tempo foi passando e as pessoas foram me pedindo coisas além de design, sabe? Foram pedindo, o que você acha para fazer isso de estratégia? De fazer essa apresentação e tal. E eu fui vendo que tinha um futuro ali para uma construção minha e eu começar a empreender dentro do mercado de comunicação. E aí, teve a pandemia, né? Eu estava trabalhando numa empresa, que eu fui desligado dessa empresa, fiquei trabalhando para eles só como freelance. E aí eu olhei e falei assim, bom, se eu precisava de um empurrão, tomei logo, foi uma voadora, né? Porque a pandemia veio para falar assim para mim, Henrique, você tem que fazer isso, porque agora é matar ou morrer. E eu decidi enfrentar e abrir a minha empresa de social media, de publicidade, de design, de estúdio de design e também de vídeo, uma produtora de vídeo, que também foi uma coisa que eu me encontrei, assim, que eu consegui pegar tudo que eu tinha em relação à criação e juntar todos em um formato, que é o formato de vídeo, que é o formato que a gente está falando aqui também através do YouTube. E falando nisso, se você está escutando pelas plataformas aí, pode ir lá no YouTube também, que tem lá os vídeos. E peguei tudo que eu sabia fazer e comecei a ofertar ali pela minha empresa. E foram 2 anos muito intensos de pandemia, mas também muito intensos de trabalho, porque eu trabalhei demais, graças a Deus, e consegui começar a minha empresa, que é a Agência Ramp, que vocês podem também ir lá seguir no Instagram, que é @agenciaramp. Aí eu percebi que eu me encontrei profissionalmente, assim, sabe? Que era isso que eu queria seguir, pelo menos nos próximos anos. Estou seguindo, né? Pode ser que eu mude, enfim. Mas consegui porque eu estava conseguindo trabalhar do jeito que eu queria, do modo que eu queria,
com as referências que eu queria. E isso foi refletindo muito positivamente, assim, porque os clientes foram gostando, foram vindo os novos clientes, novos projetos e foi muito legal. Só que esses 2 anos que passou, eu trabalhei incessantemente, assim, sabe? E aí teve uma hora que eu olhei e falei assim, cara, tô trabalhando, tô criando pros outros, tô ajudando essas pessoas com soluções criativas e tal, mas eu quero criar algo meu, assim, sabe? Eu quero criar alguma coisa que é o meu filho, uma coisa autoral. E aí eu não tinha muita clareza o que seria, sabe? Mas eu queria. E queria que fosse uma coisa que englobasse todas essas coisas que eu amava fazer. Comunicação, design, vídeo. Enfim, não sabia o que era exatamente, mas queria que fosse uma coisa nesse tipo. E aí, eu conversando com uma amiga, eu falei assim pra ela que eu queria atualizar o meu portfólio. E eu queria atualizar o meu portfólio com uma coisa que fosse autoral, que não fosse a partir de um cliente, que fosse uma coisa autoral e que fosse um vídeo, porque, como eu falei, eu acho que o vídeo ele consegue abraçar todas essas áreas, né? E essa minha amiga, ela tem um podcast. E eu falei pra ela assim, vamos fazer uma troca? Você vem, eu gravo um episódio do seu podcast e eu gravo um pra mim também. E aí a gente fica aí, né, um pra você, um pra mim, a gente se ajuda. Você topa? Ela, top, super top, vambora. E aí quando ela falou, eu topo, eu falei assim, tá, mas o que eu vou falar? Sobre que tema? Né, eu vou falar o quê? Vou querer fazer um podcast, mas sobre o quê? Aí eu comecei a pensar, falei, puta, meu, e aí, o que eu vou fazer e tal? Aí eu lembrei de uma coisa que acontece com uma certa recorrência comigo, né? Que nos feedbacks dos meus clientes, dos meus amigos, dos meus familiares, até de quando eu era criança e que me acompanhou durante a minha vida inteira, foi escutar assim, Henrique, cara, você é muito criativo. Os meus clientes falam assim, cara, tá estampado na sua cara que você gosta de trabalhar com o que você trabalha e a gente gosta da nossa parceria porque você é uma pessoa extremamente criativa. Aí eu olhei e falei assim, pronto, tá aí, vou falar sobre criatividade. Não sei com clareza o que é exatamente tudo sobre a criatividade, mas eu sei que é um assunto que eu gosto, que dá tesão e que eu quero compartilhar isso com as pessoas. E aí que eu falei assim, então aí é onde o que eu vou ter que trabalhar, o meu projeto autoral vai vir a partir daí. E é claro, como todas as pessoas que querem começar um projeto novo, você se coloca, né? Você coloca várias coisas que vão te limitar. E principalmente eu que já venho desse mercado, eu falei assim, não, eu só quero fazer se for com câmera top, se for com áudio top, luz top, se for num estúdio, se for isso, se for aquilo, tal. Mas aí eu respirei, eu falei assim, não, Henrique, você tem que fazer isso agora, porque se você não fizer isso agora, você não vai fazer mais. Então eu peguei o que eu tinha realmente e falei, vou fazer. E eu sabia que era o momento porque eu fiquei tão feliz e tão entusiasmado com a ideia, que aí eu olhei e falei assim, cara, e se eu fizer mais episódios? E se eu chamar tal pessoa para participar? Tal pessoa, tal amiga? Quando eu vi, eu já estava com 8 episódios confirmados, com 8 convidados que amaram a ideia. E aí de um simples vídeo que iria para um portfólio, nasceu o Criativo ao Cubo. Eu chamei essas pessoas que são de diversas áreas do mercado, mas que de algum jeito trabalham com criatividade nas suas áreas, e compartilhar toda essa experiência vai ser muito enriquecedor para minha jornada, e eu quero que seja também para a jornada de vocês. Porque foi através de escutar, de aprender, de ver outras pessoas que eu consegui criar o meu DNA criativo, e é o que a gente junto, né, vai fazer isso para todo mundo, sabe? Porque criatividade não é somente para um ou para outro. Criatividade não é um dom.
Criatividade é uma habilidade que a gente sim consegue desenvolver. Porque para mim criatividade é inspiração, aspiração e referência. Se você conseguir entender essas três coisas, eu tenho certeza que você vai ser sim uma pessoa muito criativa. Porque entenda de uma vez por todas, você pode achar que você não é criativo, mas você é sim. Ao longo da nossa rotina existem pequenas criatividades que a gente nem percebe. Então, esse projeto, todo esse conteúdo que eu quero gerar para vocês, é para que vocês entendam que é a criatividade na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. A gente tem que parar de vincular a criatividade só para âmbitos profissionais e entender que dentro da nossa vida, da nossa rotina, existem várias coisas que a gente pode colocar a criatividade. Eu vou dar um exemplo muito prático para você. Você chegou na hora do almoço, você não tem nada pronto, você abre a geladeira, pega um montão de coisa, vai lá, mexe, mistura tudo, faz o seu almoço. Você acha que você não foi criativo para fazer tudo isso? Como você sabia que combinando isso e aquilo sairia uma coisa nova? Ou sairia uma coisa melhor do que poderia ser? Isso é um fator de criatividade. Se você entende que eu andando nessa calçada, eu vejo o prédio de um lado. E esse lado ele é todo cinza. Se você andar do outro lado da calçada, você vê o mesmo prédio, mas você vê de um lado que ele é todo colorido. Isso muda totalmente a sua visão sobre aquilo. Isso é criatividade também. Então é por isso que aqui no Criativo ao Cubo, eu quero que seja uma comunidade, onde a gente possa discutir, trazer ideias, criticar, elogiar, enfim, que tudo isso seja permeado pela criatividade, mas que seja uma comunidade plural, que a gente possa conversar livremente sobre esse assunto. Bom, acho que eu já falei bastante sobre mim, ao longo dos episódios aí vocês vão conhecer até um pouco mais de mim, mas agora eu vou falar um pouco sobre os meus convidados, que são muito legais. Dentro dos próximos episódios vamos ter designers, videomakers, coaches, administradores, empreendedores, enfim, uma galera aí de peso para conversar sobre o assunto que eu espero que agregue muito, muito, muito para você, como está agregando para mim também. E assim, já te peço desculpa se a produção não tá um high level, né? Afinal, tem tantos podcasts aí, tem tanta coisa rolando. Mas eu só quero falar que eu tô fazendo isso com muito amor, com muito tesão, que a palavra é essa. E eu espero que a energia, assim, essa energia que eu tô sentindo, assim, sabe? Sobre falar de uma coisa que eu amo, seja refletido pra você, que seja extremamente rico, que agregue muito para você nos seus estudos, se você é um estudante, no seu dia a dia na empresa, no seu dia a dia em casa, enfim, que seja realmente uma coisa que agregue muito para você. E muito obrigado por estar aqui junto comigo. E falar que, assim, tem várias coisas sobre o Criativo ao Cubo, vários formatos de conteúdo, esse é um, mas vai ter análises de comercial, discussões no YouTube, tem posts no Instagram com dicas, tem um quadro lá no Reels que eu gosto muito, que são hábitos para uma mente mais criativa, que eu te dou dicas que você pode aplicar ali no seu dia a dia. Então, vai lá, segue, @Criativo ao Cubo. Se você quiser também seguir a minha empresa, @Agência Ramp. E pode me seguir também na minha rede social, pessoal, que lá, vamos dizer assim, um pouco sem filtro, tem a minha família, tem a minha esposa, vai ter o meu filho que vai nascer, tem o meu cachorro que é o Farofa. Eu vou ficar feliz também de te receber por lá, que é o @HenryBrito com 2 T's. E é isso, é tudo isso e é sobre isso. E até o próximo episódio então, que vai sair toda quinta-feira, hein? Espero você, beijo e até mais, criativo!